Na seção de comentários do meu vídeo substituindo o arroz e feijão, apareceu muita gente preocupada com a quantidade e com o tipo de sal que eu uso. Então, eu produzi este vídeo aqui sobre o tema. A respeito dos minerais que mencionaram nos comentários, a primeira coisa a ser dita aqui é que todos os nutrientes que eu necessito no meu organismo eu retiro dos ovos, das carnes e dos queijos, não do sal. E a respeito da quantidade, no dia que eu como carne, eu consumo no máximo 6 pitadas de sal se for um bifão grosso e 3 pitadas apenas quando o bife é pequeno. E isso quando eu como carne de boi ou de porco, pois há dias em que eu consumo apenas os ovos, não as carnes, e os ovos levam apenas 2 pitadas de sal. Desde quando meia dúzia de pitadas de um tempero qualquer vai dominar o seu quadro de saúde? O sal é apenas para salgar a comida um pouco, não para me nutrir de sal, não para tomar o lugar dos ovos, das carnes e dos queijos que eu consumo. Então, eu estou cagando e andando se o sal que eu uso não tem os 82 minerais que ele perdeu na hora de refinar. Para obter toda a proteína, toda a gordura, todas as vitaminas e todos os minerais que eu necessito, eu uso os ovos, as carnes, os queijos e a manteiga, não o sal. Eu estou pouco me lixando para qual tipo de sal eu uso. Esse tipo de comentário é típico de vegano e também de gente urbana cheia de frescura. Você não vai viver 5, 10 anos além do que viveria só por ficar policiando que tipo de sal você consome. Pare de se preocupar com pouca coisa. A vida é curta demais. As maravilhosas organizações de saúde vêm nos alertando sobre os supostos perigos do sal já faz muito tempo. E isso é porque a ingestão de sal tem sido falsamente acusada de causar uma série de problemas de saúde, incluindo pressão alta e doenças cardíacas. Décadas de pesquisas, falharam em fornecer evidências convincentes para dar suporte a essas acusações. Além do mais, muitos estudos, realmente sem qualquer viés, mostram que comer pouco sal é que pode ser prejudicial. O que é o sal? O sal também é chamado de cloreto de sódio, famoso NaCl, e consiste em 40% de sódio e 60% de cloreto em peso bruto. Algumas variedades de sal podem conter traços de cálcio, potássio, ferro e zinco. O iodo é frequentemente adicionado ao sal de mesa. E nós precisamos de iodo muito mais do que se pensa. Os minerais essenciais no sal atuam como eletrólitos no corpo. Eles ajudam no equilíbrio de fluidos, na transmissão nervosa e na função muscular. Alguma quantidade de sal é encontrada naturalmente na maioria dos alimentos. Também é frequentemente adicionado à comida para acentuar o sabor. E o meu interesse no sal é apenas este: dar mais sabor, não ficar me nutrindo. Caso contrário, eu não usaria qualquer tipo de sal que já não esteja naturalmente presente nos alimentos. O sal é composto principalmente de 2 minerais, sódio e cloreto, que têm várias funções importantes no corpo, e o sal é encontrado naturalmente na maioria dos alimentos. Os esquimós originais não tinham acesso a nenhum tipo de sal, mas eles conseguiam obter das carnes que consumiam todo o sal necessário para o seu organismo. O mesmo pode ser dito dos Maasai originais. Historicamente, o sal era usado para preservar alimentos. Quantidades elevadas podem impedir o crescimento das bactérias que causam a deterioração dos alimentos. O sal é colhido de 2 formas principais: a partir de minas de sal ou evaporando a água do mar ou outra água rica em minerais. Na verdade, existem muitos tipos de sal disponíveis. Variedades comuns incluem sal de mesa simples,
o sal rosinha do Himalaia e o sal marinho. Os diferentes tipos de sal podem variar em sabor, textura e cor. Caso você esteja se perguntando qual tipo é o mais saudável, a verdade é que eles são todos bastante semelhantes. E como o sal afeta a saúde do coração? As autoridades, entre aspas aí, né, em saúde, têm nos dito para cortar o sódio por décadas. Eles dizem que você deve consumir não mais do que 2.300 miligramas de sódio por dia, de preferência menos ainda do que isso. E isso equivale a cerca de uma colher de chá, ou 6 gramas de sal. No entanto, cerca de 90% dos adultos ocidentais consomem muito mais do que isso. O alto consumo de sal é acusado de fazer subir a pressão arterial, aumentando assim o risco de doença cardíaca e derrame. Basta você assistir ao depoimento do Dr. Dwight Landell no primeiro vídeo da série Saúde e Alimentação que você vai rir dessa acusação falaciosa. No entanto, existem algumas dúvidas sérias sobre os supostos benefícios da restrição de sal. É verdade que reduzir a ingestão de sal pode também reduzir a pressão arterial, especialmente em pessoas com uma condição médica chamada hipertensão sensível ao sal. Mas, para indivíduos saudáveis, a redução média é muito insignificante. Um estudo de 2013 descobriu que, para indivíduos com pressão arterial normal, restringir a ingestão de sal reduziu a pressão arterial sistólica em apenas 2,42 milímetros de mercúrio, mmHg, e a pressão arterial diastólica em apenas 1 milímetro de mercúrio. Isso é como passar de 130 por 75 milímetros de mercúrio para 128 por 74 milímetros de mercúrio. Estes não são exatamente os resultados impressionantes que você esperaria obter para justificar encarar uma dieta sem o sabor do sal. Além disso, alguns estudos de revisão não encontraram evidências de que a limitação do consumo de sal reduza o risco de ataques cardíacos, de derrames ou de morte. Limitar a ingestão de sal resulta em uma leve redução na pressão sanguínea. No entanto, não há fortes evidências ligando a redução da ingestão ao menor risco de ataques cardíacos, de derrames ou morte. A baixa ingestão de sal pode ser prejudicial. Há algumas evidências sugerindo que uma dieta pobre em sal pode ser absolutamente prejudicial. Os efeitos negativos para a saúde quando você reduz a ingestão do sal incluem 1. Colesterol LDL elevado. A restrição de sal tem sido associada ao LDL elevado, o famoso colesterol ruim, e triglicérides. 2. Doença cardíaca. Vários estudos sem viés relatam que menos de 3.000 miligramas de sódio por dia está ligado a um risco aumentado de morrer de doença cardíaca. 3. Insuficiência cardíaca. Já foi descoberto que restringir a ingestão de sal aumenta o risco de morte para pessoas com insuficiência cardíaca. O efeito foi impressionante, com um risco 160% maior de morte em indivíduos que reduziram a sua ingestão de sal. 4. Resistência à insulina. Já foi constatado que uma dieta com baixo teor de sal pode aumentar a resistência à insulina, o que vai te levar a diabetes tipo 2. 5. A diabetes tipo 2. Um estudo recente descobriu que, em pacientes com diabetes tipo 2, menos sódio estava associado a um risco aumentado de morte. Resumindo, uma dieta com baixo teor de sal está associada a níveis mais altos de LDL e triglicérides, e também ao aumento da resistência à insulina. Além disso, pode aumentar o risco de morte por doença cardíaca, insuficiência cardíaca e diabetes tipo 2. Então, você deveria comer menos sal? Bem,
Algumas condições de saúde tornam necessário reduzir o sal. No entanto, se você é uma pessoa saudável, que come principalmente alimentos não processados, em refeições monocromáticas, então não há necessidade de você se preocupar com a sua ingestão de sal. Neste caso, pode sentir-se à vontade para adicionar sal durante a cozedura ou à mesa para acentuar o sabor. Levando em consideração tudo isso, fica claro que eu não uso sal demais na carne, e como eu só consumo no máximo 2 refeições por dia, e às vezes apenas uma refeição, eu estou muito longe de estar consumindo muito sal. 6 pitadas de sal num bifão grosso, ou 3 pitadas num bife pequeno, só é demais para um débil mental cheio de frescurinha. E para finalizar este vídeo, tem-se que entender um detalhe de extrema importância. Eu não estou preocupado em ter uma dieta perfeita em seus mínimos detalhes. Eu apenas me alimento da melhor forma que posso, sem querer ser o Mister Perfeição. Então, não vai ser trocando as minhas poucas pitadas diárias de sal marinho por essa frescura de sal cor-de-rosinha que vai salvar a minha saúde ou vai melhorar 100% ou 50% a minha saúde. E um detalhe que os veganos e a polícia nutricional urbana deveria saber. O seu maravilhoso sal cor-de-rosinha do Himalaia é extraído com dinamite a partir de uma montanha no Paquistão e não no Tibete, como muitos acreditam. E ele é extraído de uma fonte não renovável e está contribuindo para a destruição permanente do meio ambiente local. Pense nisso toda vez que você for lá pagar o absurdo que você paga pelo seu salzinho cor-de-rosinha importado cheio de frescurinha. Não esquece de dar um like neste vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e se você não é novo na área, considere colaborar financeiramente com o meu canal. Aqui é o tio MGTOW. Aquele abraço de sempre. Over and out.